Aí o pessoal fala assim, tá bom, e aí o negócio da quântica, como é que começou a quântica e tudo isso existir? Então, eu vou passar para vocês um pouco do que aconteceu ao longo da história. O ano é 1887, um cara chamado Hertz, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Se nunca ouviu falar do Hertz, basta pegar qualquer coisa eletrônica, você está lá. Não sei, 60 Hertz. O símbolo é esse, em homenagem ao cara Hertz. O que o Hertz foi descobrir? Uma coisa chamada efeito fotoelétrico. Ele percebeu que se eu pegar uma placa de metal e incidir luz, então a princípio aqui era luz, você tinha corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Elétrons em movimento. Era isso que ele tinha descoberto. Por quê? Não se sabia. Depois, em 1900, um cara chamado Planck, Max Planck, ele estava trabalhando com energia de radiação de corpo negro. Energia de radiação de corpo negro? Nossa, é uma coisa linda e maravilhosa. Não, gente, você pega uma garrafa térmica, coloca café dentro, não vai estar quente? É isso. Só que a garrafa térmica ela é espelhada. A energia de radiação de corpo negro era uma caixinha, mais ou menos assim. Ele colocou um veludo dentro e colocou um pedaço de cobre superaquecido. E percebia que esse pedaço de cobre superaquecido emitia ondas eletromagnéticas, um monte, infravermelho pra caramba. Então, ele percebeu que você tinha ondas infravermelhas, que era onda de calor, e você também tinha, dependendo se você vai esquentando esse metal, você vai mudando a coloração dele. Já percebeu que você tem metal, vai ficando amarelo, depois vermelho, amarelo, depois branco, não vai ficando assim? O cara que trabalhava muito com essa ideia era o tal de Wien. Quem era Wien? Ele percebeu que existia uma relação entre temperatura e comprimento de onda. Comprimento de onda seria a cor. Olha que legal, existe um termômetro tipo esse. A gente quer saber, por exemplo, a temperatura daquela luz ali, clica e aqui aparece para vocês. Ó, 26. Então o que aconteceu? Como é que eu sei a temperatura disso daqui? Essa lousa está emitindo uma radiação, essa radiação é infravermelha. Essa radiação infravermelha, pela fórmula de Wien, a gente consegue converter em temperatura. São várias coisas que a gente consegue converter em temperatura, inclusive eletricidade. Fórmula de Wien, esse termômetro, super bacana, é quântica? Não, física clássica. Daqui e aqui, o Planck começou a trabalhar com uma coisa chamada plotar. O que é plotar? Colocar num gráfico. Ele colocou no gráfico uma relação entre a intensidade de onda, né? A intensidade aqui e a frequência, ou o comprimento de onda, tanto faz. E ele foi percebendo a seguinte coisa, foi criado uma curva chamada curva normal. E a fórmula dessa curva normal é uma coisa em torno assim, y igual a e elevado a menos it. É isso aqui que vai dar essa curva aqui. Sabe disso? Não, por quê? Porque está num outro cálculo. Não importa. Vou tentar falar da forma mais simples possível. Lembrando sempre que se eu não te passo a teoria, fica complicado. Está sendo história por enquanto? Tá. Vocês vão ter que confiar em mim. Eu estou fazendo isso agora, assim, no sábado. Deixei de viajar o fim de semana para fazer para vocês. Cada uma das cores que vocês têm, iam fazendo a mesma coisinha. No entanto, quando chegava, então, infravermelho, laranja, vermelho, tudo, ele conseguiu pegar. No ultravioleta, fez uma coisa assim, ó. E ele não entendia por que fazia isso. Quem estudou bastante isso também foram dois cientistas chamados Rayleigh e Jeans, mas enfim. Por que deu essa curva dessa forma? Isso foi chamado de catástrofe do ultravioleta. Se quiserem digitar no Google, vocês vão achar. Nessa catástrofe do ultravioleta, ele falou assim, eu não sei por que está acontecendo isso, e eu preciso deixar com que o ultravioleta fique da mesma maneira com aquela fórmula ali. Que é que ele teve que fazer? Ele falou o seguinte, vou considerar que cada coisinha daqui tem uma energia, cada comprimento de onda tem uma energia. Essa energia precisa ser quantificada. Eu vou dar um valor para ela. Então, o que quer dizer quanticar? Valor. Caiu o mundo já? Quântica quer dizer valor, quantidade. E a essa quantidade de energia, ele percebeu que dependia de uma constante, essa constante é chamada de constante de Planck, e da frequência. A frequência é a cor que ela tem. Então, por exemplo, pode ser cor azul, vermelha, amarela. Então, cada uma dessas daqui tem uma frequência diferente. Pode ser raio-x, pode ser raio gama, não importa. Cada uma dessas energias, ela tem uma frequência e vai ser dada em energia. Tudo bem? Cada uma é quantizada. Isso daqui é para Planck. Um outro cara chamado Albert Einstein, que eu vi um monte de frases no YouTube,
que disseram que o Einstein falou, que tome muito cuidado. Eu não vi um monte das frases que a gente lê Einstein até não poder mais. Ou então naquele filme O Segredo, que eles pegam as frases de Thomas Edison, que diz que tudo é energia. Toma cuidado, porque eles cortam partes do que o autor disse e quando você tem um texto e você corta algumas partes e junta, você muda completamente a intenção e a interpretação da real frase do que o autor quis dizer. Tudo bem? Então, em nenhum caso o autor falou, pensa com verdade que as coisas vão funcionar. O nosso amigo Albert Einstein ele começou a estudar o efeito fotoelétrico e ele gostou tanto dessa ideia do Planck que pensou em trabalhar com pacotes de energia. Para o nosso amiguinho Albert Einstein, ele falou que a luz, que é uma onda, ela vai se comportar como pacote de energia quando um elétron receber essa energia e puder andar. Ou, para Einstein, é chamado de fóton. Então, a luz, ela se propaga como onda. Quando ela atinge o elétron, esse elétron ganha uma certa energia, uma certa quantidade de energia. E o que ele percebeu? Aí, nessa etapa aqui que a gente está em... Einstein foi em 1905. Nessa etapa, estava dando um problema. Por quê? Porque para Einstein... Pensa comigo vocês aqui como faz sentido. Vamos supor que um elétron ele precisa de uma energia 10, tudo bem? Eu preciso de 10 de energia para poder me movimentar. Se você fornecer eu tenho uma luz, por exemplo, verde. Essa luz verde, cada pacotinho dela tem 20. Quando vem um pacotinho de energia para o elétron, ele se movimenta. Se vier 2, poxa, são 20 mais 20, 40. O que vai acontecer com o elétron? Ele vai mais para frente, vai mais para trás, o que vai acontecer? Na nossa mente clássica, a gente pensa, se vier um dobro, a gente anda o dobro. O vermelho, por exemplo, tem 5 de energia. Lembra que o elétron andava com 10. Se eu fornecer um pacotinho de vermelho, ele vai andar? Você vai falar, não, porque ele está com 5, ok. E se eu fornecer 2, não dá 10? Dá 10, ele anda. Esse é o raciocínio clássico, mas não é o que acontece na prática. Eles perceberam que para elétrons, cada cor tinha uma quantidade de energia específica, 5, 10, 2, não importa o valor agora, mas cada elétron só consome 1. Então ele colocava a luz vermelha aqui numa chapa de metal, né, que o cara pode falar assim, quando você incide luz numa chapa de metal, você tem um movimento de elétron. Por que o Hertz disse isso? Porque o Hertz usou luz branca. Luz branca tem todos os comprimentos de onda. Se eu usasse a luz verde, beleza, o elétron vai andar. Se eu usasse a luz azul, o elétron anda mais rápido. Se eu colocar luz vermelha, nada vai acontecer. Eu dobro a potência do canhão de luz vermelha. Nada vai acontecer. Isso foge à nossa lógica clássica. Daí que começou a trabalhar o mundo microscópico, a partir do elétron. Por que aquilo está acontecendo? E surge então o nome de física quântica por causa dos quântons de energia. Porque a gente está fazendo o quê? Está quantificando, só por causa disso. Eu vou dar uma acelerada no processo, tá? Disso daqui, o que aconteceu? Eu queria falar para vocês sobre, por exemplo, eu tenho um próton aqui e um elétron. O que vai acontecer com esse próton e com esse elétron? Tem uma relação de força elétrica aqui e uma série de coisas. Ok. Um cara chamado Niels Bohr falou, olha, eles não tendem a se atrair, vocês sabem disso, próton e elétron não se atraem? O que vai acontecer? O átomo colapsaria. Não haveria átomos. Então, para não haver átomo, o movimento tem que ser o quê? Aí que tá. Diz para mim, por que o movimento é circular? O movimento é circular porque o valor da energia cinética, muito embora a velocidade vetorial mude, a energia cinética é a mesma. Então, a energia vai ser permanecida constante. Eu estou tentando fazer o mais simples possível. Bom, enfim, sabendo disso, o Bohr percebeu que cada elétron, com tudo isso que a gente está te falando, vai precisar de uma certa energia para atingir as camadas mais externas. Tem aplicabilidade disso? Claro que tem. Todas as cores que vocês estão vendo aqui são pequenos elétrons que estão indo e voltando, estão recebendo energia, vão e voltam e emitem essa radiação e vocês enxergam por cor. Não é o máximo? Isso é o que acontece assim, na intimidade da matéria, que a gente vê em quântica e que não depende da intensidade. Isso é muito legal.
E existe um estudo, e para a gente poder chegar na quântica, a gente precisa fazer pra caramba as contas da clássica para poder chegar lá e ver que valem. As contas, quando você aumenta para espaços acima de um átomo, todas as contas da quântica se transformam em física clássica, portanto, nós não sofremos efeito da quântica. Nós não temos relação, porque nós somos muito grandes. Não podemos ter... Não faz sentido dizer que a gente sofre efeito da onda quântica. Esse é o ponto crucial. E agora eu vou falar para vocês de alguns experimentos que várias pessoas comentam e como que é na verdade.